Oi, turma, bom dia. A videoaula de hoje é para a gente falar a respeito daquelas atividades que eu coloquei para vocês da semana 5 para vocês resolverem e me entregar as respostas, tá bom? A primeira questão era essa daqui, ela falava assim, ó. A figura ilustra as localizações de um posto de saúde e de um trecho retilíneo de uma rodovia AB em um plano cartesiano ortogonal na escala de 1 para 200. Pretende-se construir uma estrada ligando o posto até a rodovia, de modo que a distância entre elas seja a menor possível. Se a unidade de medida real é o metro, a distância entre o posto e a rodovia deverá ser igual a... Bom, para a gente resolver, o importante é primeiro descobrir a equação dessa reta aqui. Como é que a gente faz para descobrir essa equação da reta? Eu vou começar fazendo assim, descobrindo o meu coeficiente m desse ponto AB, tá? Porque eu estou pensando nessa estrada aqui. Para fazer isso, então, eu vou fazer 20 menos 10 dividido por menos 20, menos 20, que fica menos 3 quartos, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Bom, eu estou fazendo y1 menos y2 sobre x1 menos x2, tá bom? Agora que eu já descobri o meu valor do meu m, eu vou colocar na minha equação da reta. Então, eu vou fazer o ioiô m xixô. Aí, no lugar do m, eu vou colocar o menos 3,4. No lugar do y0 e do x0, eu vou colocar o ponto A. Por quê? Porque eu quero ponto A, só por isso. Então, vai ficar y menos 20 é igual a menos 3 quartos vezes x menos 20. Resolvendo, simplificando, arrumando e tudo mais, eu fico com 3x mais 4y menos 20 igual a zero. Como ele quer saber a menor distância, então eu tenho a distância de um ponto até uma reta, tá bom? Então, qual é a fórmula disso? Vou jogar aqui para o ladinho para a gente poder resolver. Bom, a distância de um ponto até a reta é a equação dessa minha reta, que no caso é essa daqui, em módulo. Então, 3 vezes x mais 4y menos 20 dividido pela raiz do a mais o b ao quadrado. Então, a ao quadrado mais o b ao quadrado. Quem é esse x? Bom, esse x eu vou colocar o ponto P. Então, quem é o ponto P? É esse daqui. Então, a coordenada dele é 0 para x e 30 para y. Então, aqui vai ficar 0. E aqui vai ficar 30. Resolvendo, aqui vai dar 0, daí 4 vezes 3, 12, então 120 menos 20, né? Dividido para 9 mais 16. Então, aqui em cima fica 100 sobre 5, o que dá 20. Aí eu volto para a alternativa e, opa, não tem 20. Por quê? Por causa da escala, tá? Aí, o que eu vou fazer com essa escala? Bom, vou fazer o seguinte. A minha escala é 1 para 200, correto? Então, essa escrita, ela pode ser trocada por 1 sobre 200. Aí, eu pego o valor que eu tenho, que é o 20, que eu quero botar ele em escala. Então, fica 20 sobre x. Aí, multiplica cruzado, a gente descobre que o x é 4.000. 4.000 o quê? Volta lá no texto, ó. A medida real é 1 metro, então são 4.000 metros. Cadê 4.000 metros aqui? Eu não tenho. Então, mas eu tenho o quê? 4 quilômetros, que são 4.000 metros, correto? Outra questão que eu trouxe para vocês foi essa daqui. E ela fala o seguinte: os pontos B, C e D dividem o segmento AE em 4 partes iguais, conforme a figura. Então, o ponto A é 2,7 e o ponto E é 6,1. Então, ele quer o valor da abscissa do B. Então, ele quer o valor de x, né? O valor de x do ponto B. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente podia fazer é descobrir as coordenadas do ponto C. Porque o ponto C, ele é o ponto médio do ponto A e do ponto B. Vocês concordam comigo?
E depois o B é o ponto médio desse segmento e o D desse segmento aqui. Então, vamos lá. XC. Bom, eu vou pegar os dois valores do x, né, do ponto A e do ponto E, e vou somar. Então, 2 mais 6 sobre 2 vai ficar 4. Quem é o YC? Bom, vai ficar 7 mais 1 sobre 2, que vai ficar 4. Então, meu ponto C é 4,4. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou fazer o XB. Então, eu vou pegar o 2 mais 4 sobre 2, que vai dar 3, que é isso que ele quer, não é? É exatamente isso que ele quer. Então, eu já posso vir aqui e marcar que é 3, tá? Mas, se eu quero saber quem é um ponto, eu posso vir fazer aqui o YB. Quem é o YB? Pegar o YA, que é 7, e somar com 4 sobre 2. Então, vai ficar 11 meios. Aí eu até posso deixar com fração, tá bom? Essa questão fala que o ponto B, que é 3,B, ele é equidistante do ponto A e do ponto C. Então, quer dizer que a distância de A até B é igual à distância de B até C. Só que aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte: se está A, B, eu tenho que começar com os valores do B. Eu sempre começo com os valores do que estão aqui, tá? Então, eu acho nessa situação um pouquinho melhor fazer B,A e aqui fazer B,C. Eu acho que fica um pouquinho mais fácil para a gente estar fazendo isso. Então, vamos lá. Então, vai ficar o A menos o B. Então, vai ficar 6 menos 3 ao quadrado mais 0 menos B ao quadrado é igual. Aí, agora os valores de x. Então, 0 menos 3 ao quadrado mais 6 menos B ao quadrado. Então, vamos lá. Como é que eu vou resolver isso daqui? Eu tenho que parar de falar, vamos lá, né? Como eu tenho raiz dos dois lados, eu vou elevar os dois lados ao quadrado, porque daí eu permaneço com a igualdade e consigo resolver. Então, agora eu vou resolver o que estava dentro da raiz. Então, 6 menos 3 ao quadrado é 3 ao quadrado, 9. Aí, 0 menos b vai ficar b, então, b ao quadrado, igual. Aí, aqui vai ficar 0 menos 3, 3 ao quadrado, 9 também. Aí, aqui vai ficar mais. Esse daqui, aí eu tenho que desenvolver. Então, vai ficar o primeiro ao quadrado, 36. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar 12b mais b ao quadrado. O que eu faço agora? Junto o que eu consigo juntar, né? Vamos reduzir essa equação que a gente tem. Esse 9 eu posso cortar, esse b com esse b, sobrou isso daqui. Então, 12 vai para o outro lado. Então, 12b é igual a 36. O meu b vale 36 sobre 12, que fica 3, né? Então, essa alternativa aqui. Tudo bem? Essa questão, ela fala o seguinte: em um mapa, as cidades F e G estão localizadas, respectivamente, nos pontos 29,92 e 63,39. Sabendo que cada unidade de distância do mapa equivale a uma distância real de 6 km, qual é a distância aproximada? Então, eu aceitei algumas proximidades, tá? Porque falava do aproximado. Entre em linha reta, né? Entre a cidade F e a cidade G. Então, se ele quer saber a distância, então o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo fazer a distância. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou pedindo para fazer a distância, né, desses pontos, dessas duas cidades. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte: a distância do ponto F até o ponto G. Então, raiz. Vamos começar com uma raiz bem grande para a gente poder enxergar bem os detalhes. Então, primeiro eu vou começar com o valor do xg, 63, menos o f, 29, e eleva ao quadrado, mais, agora os valores de y, 39 menos 92 ao quadrado. Bom, fazendo isso, eu vou ficar com 34 ao quadrado mais menos 53 ao quadrado. Bom, aqui, então, vai ficar... Então, 34 ao quadrado fica 1.156, né? Aí, o menos 53 ao quadrado fica 2.000
3.809. Somando esses valores, a gente chega em 3.965 e daí eu vou tirar a raiz. Daí vai ficar 62,96. Mas como ele fala que a distância real são de 6 quilômetros ali, então eu tenho que pegar esse 62,96 e multiplicar por 6. Daí eu vou chegar em 377,80. O que eu posso responder por aproximação, que são 380 quilômetros, tá bom? Oi, turma! Eu estava agora editando o vídeo e eu percebi que essa questão, ela veio totalmente sem som, então eu estou gravando de novo, tá? Então, essa questão, ela fala o seguinte, que a gente tem que considerar o segmento de reta AB e o CD. E ele dá esses pontos aqui em seguida no texto, tá? Esses aqui. E ele fala que a gente tem um segmento MN, que são os pontos médios do segmento AB e do CD. Ou seja, o segmento AB tem o M como ponto médio e o segmento CD, o ponto N como ponto médio. Como ele quer saber as coordenadas desse ponto, eu até escrevi aqui errado, eu coloquei assinale, né, porque eu tinha feito uma questão de alternativa, depois eu achei melhor vocês me contar esse resultado, ficava mais fácil para vocês me responderem, porque eu queria fazer questões fechadas e abertas. Mas deu para entender porque vários de vocês fizeram a coordenada ali dos pontos, né? Então, na hora que eu quero fazer o ponto M, eu vou ter que fazer o quê? Opa, apaguei demais. Eu tenho que fazer o xm. Como é que eu vou fazer esse xm? Então, eu vou pegar o x do A, o x do B, somar e dividir por 2, deu 1. Então, eu já sei que o xm é 1. Para fazer o ym, eu vou somar o y do A com o y do B e vou dividir por 2, o que vai me dar 11. Então, a coordenada desse primeiro ponto fica 1,11. Já o segundo ponto, que é o ponto N, eu vou fazer as coordenadas, só que com o ponto CD. Então, vou pegar os valores de x do C, né, que é menos 2 e 4, portanto, está aqui. Fazendo isso, eu vou descobrir que ele vale 1 também. E o y do N vai valer 3, tá? Por hoje era isso. Um beijo para vocês e até a próxima!